Boa tarde! Esquentar um pouco, né, Sol? No sol tá calor, mas gente, mas eu tô passando frio hoje, eu passei frio. Eu senti frio. Você gosta, né? Eu amo. E vai esfriar mais ainda. Vai? Vai. Opa, quero saber de Você vai amar seu sábado, Solange. Vou? Amar. Jura? Sim. Eu já mostro, já falo pra você. Adoro cobertorzinho, pipoca. Adoro. Vai ter bastante. Oi, gente linda que está sempre conosco aqui no Falando Nisso. Nosso maior presente é esse momento pertinho de você. Bora começar o programa e bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. A gente está vivendo uma situação assim, né? A vida pode mudar de uma hora para outra. Então faça seus planos, é legal. Mas saiba que o controle de tudo está nas mãos de Deus. Ele pode mudar tudo de uma hora para outra. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, cerca de 10 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas à Receita Federal e nuvem de gafanhotos que saiu do Paraguai e atravessa a Argentina se aproxima do Brasil. Que tal fazer sua pergunta durante o programa? Interaja com a gente. No nosso Face tem 3 super kits para você. Um tem produtos Tracta Polipet Cooper Otovip, um outro super kit cheio de produtos do café brasileiro e também o super kit Tarumã. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho e participar com a gente. Bora conversar bastante, hoje é dia do Papo Cabeça. Essa situação que a gente está vivendo trouxe um pouco de tudo, né, Luquinha? Até coisas que a gente confunde. Tem gente que ficou ansioso, tem gente que ficou com medo dessa situação. E a gente vive isso, às vezes, no mesmo dia, né? Aquele momento de alegria, depois uma tristeza, uma preocupação. E esses sentimentos, essa montanha-russa, acaba causando, não só no nosso corpo físico, mas também na nossa mente, Sol, várias dúvidas e problemas também. Você fez isso aqui, é muito bem, é uma montanha-russa. Será que esse estresse todo, essa coisa, como o Luquinha disse, sobe e desce de sentimento, pode levar ao pânico? Quem que vai tirar nossas dúvidas, Luquinha? Olha que chique, nós temos aqui hoje com a gente o doutor psiquiatra Flávio Góes. E a gente quer entender, doutor, boa tarde, se é possível nessa montanha-russa a gente encontrar um momento de paz, assim. Pois é. Obrigada por estar conosco, viu, doutor? Boa tarde, eu que agradeço aí a participação, Solange, Lucas, muito obrigado aí pela participação com vocês. Olha, a gente tem que entender que são situações, né, podem ser passageiras, pode não ser, mas a gente sempre trabalha para que elas passem mais rápido. Então, a gente vive uma situação que está deixando as pessoas um pouco mais com o humor flutuando, né, como vocês falaram aí, e a gente tem que ajudar e fazer de tudo para que isso vá se estabilizando e essa curva vai ficando um pouco mais reta. Claro que não reta completamente, porque às vezes as emoções acontecem, mas a gente tem que aprender, né, a controlar esse estresse e fazer com que isso fique uma coisa mais tranquila no dia a dia. E é o que a gente vai aprender hoje no programa. Aliás, tem uma enquete no Instagram do Falando Nisso, né, Luquinha? Você que está em casa pode participar com a gente, @Falando Nisso Band. Já curte nossa fotinha aqui com o doutor e entra aqui nos stories e responda então para participar com a gente. Você pode deixar sua perguntinha também, mas olha só, você tem sentido aí mais medo por causa da pandemia? 73% diz que sim. Olha. E você acha que o medo pode evoluir para uma síndrome do pânico? 83% diz que sim. Essa aqui é a caixinha de pergunta sobre o assunto de hoje, tá bom? Então vou com a minha dúvida, doutor. O que é medo, o que é pânico? Olha, o medo é um sentimento, né, que é comum ao ser humano. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, na maioria das vezes. A situação que a gente vive hoje gera muito medo, porque é uma doença desconhecida, né? Então as pessoas têm medo. O pânico é como se fosse um estágio muito avançado de um medo, porque as pessoas começam a ter sintomas físicos e psíquicos que vão denominar, né, no final das contas, uma crise de pânico, que é uma completa situação que a pessoa se sente muito mal, ela tem uma crise, ela tem um estado de pânico e pode ser a síndrome do pânico como todos conhecem, né? Então, o medo exacerbado, as coisas muito exacerbadas, né? Muitos sentimentos relacionados a isso, o excesso do medo pode sim levar a pessoa a ter uma crise de pânico. Perfeito, doutor. Tem uma pergunta interessante aqui também, que a gente vai comentar com você que está em casa. A querida Abrindo o Coração comenta assim, ó: minhas lutas intensificaram. Estou depressiva e também já é medicada. A pessoa que já vem lutando contra a depressão também, nesse momento, parece que algo puxa mais ela para vivenciar essa tristeza, né, doutor? O que a gente pode comentar com ela?
Infelizmente, aquelas pessoas que já tinham alguma condição patológica, né, psiquiátrica, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser estresse, esse momento agravou tudo isso. Então, as pessoas ficaram um pouco piores. A gente vê no dia a dia, a gente vê nas estatísticas até das nossas associações, né, da psiquiatria, que o número de pessoas aumentou e essas pessoas estão precisando de mais ajuda. Muitas vezes é necessário fazer ajustes. Se a pessoa já está em tratamento, pode ser que ela precise de um ajuste do remédio que ela já toma e isso tem que ser feito, obviamente, na consulta com o seu médico, né, com o seu psiquiatra. E isso pode ser necessário nesse momento. Ok. Agora, doutor, quando a gente fala assim, né, nessa readequação de vida que nós estamos tendo, né? Muitas pessoas hoje são obrigadas, eu vou falar obrigadas, porque elas estão reaprendendo a viver em família, pelo tempo que estão vivendo dentro de casa, né, fechadas numa quarentena. Então, como é que a gente lida com essas diferenças de personalidades e de humor? Porque uma coisa é você falar para o seu marido, eu te amo, o marido sai de casa às 7 horas da manhã e volta às 8 horas da noite. Agora não, agora está 24 horas grudadinho e às vezes as personalidades vão criando aí novas situações. Como é que a gente lida com isso? Eu sempre digo que as pessoas estão aprendendo, né, reaprendendo a conviver, porque a gente está numa situação em que as convivências elas foram intensificadas. Você mesmo falou, antes as pessoas saíam de manhã, voltavam à noite e a convivência era num tempo curto. Agora as pessoas estão convivendo mais. Isso pode ser bom e ruim, porque as pessoas podem olhar para suas famílias e olharem numa situação de que elas pensem assim, bom que a minha família está com uma convivência boa. Mas muita gente, como você falou, olhou para a sua própria família e falou assim, bom, acho que a convivência aqui não está tão boa. Isso gera um estresse. O estresse pode causar sintomas, como você falou, irritação, brigas, discussões. Então, essa convivência fica prejudicada. O que seria interessante as pessoas tentarem fazer? Resgatar aquelas situações, aquelas convivências que elas sabem que já foram boas um dia, porque toda família com certeza tem convivência boa. Só que às vezes elas se perderam um pouco nesse tempo, se perderam um pouco nesse negócio de sair de manhã e voltar à noite, as coisas ficaram um pouco soltas. Talvez seja um bom momento das pessoas se resgatarem, né, entre a família e conversarem mais, debaterem mais sobre alguns assuntos e não deixar que os sentimentos de estresse tomem conta da situação, seja com seus parceiros, seja com seus filhos. Então, acho que é uma oportunidade das pessoas olharem de maneira diferente para tudo isso que está acontecendo. Ok. Tem algumas perguntinhas aqui, Luquinha. Se o estresse pode provocar também problemas no organismo, de pele, como é que a gente percebe isso? Perfeito. Continue mandando sua pergunta, mas agora bora ficar bem informado com as notícias. O Senado aprovou em 2 turnos a PEC que adia a eleição municipal de outubro. Nós vamos saber esses detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que já está posicionadíssimo lá na redação no Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Qual é a nova data para que a gente vá às urnas depositar o nosso voto? Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E também quem acompanha Falando Nisso. Sol, está um imbróglio agora no Senado Federal e na Câmara dos Deputados em relação à data e também à definição das eleições. As eleições, elas estão marcadas agora para o dia 15, que é o primeiro turno, dia 15 de novembro, e 29 de novembro, segundo turno, dia 29. Devido à pandemia do novo coronavírus, foi feita essa nova medida. A data da posse dos eleitos também agora permanece inalterada. Prefeito, vice-prefeito e os vereadores têm mandato de 4 anos, e tomam posse no dia 1º de janeiro, como de costume. Quem tem mais informações é o repórter Sérgio Gabriel, que tem todos os detalhes a respeito da tramitação no Senado e agora na Câmara dos Deputados. Solange. Eram necessários pelo menos 49 votos e o adiamento teve o apoio de 64 senadores. A eleição de prefeitos e vereadores estava prevista para os dias 4 e 25 de outubro. O voto obrigatório foi mantido, assim como a posse dos novos eleitos no dia 1º de janeiro do ano que vem. O tema ainda terá que ser votado em 2 turnos na Câmara dos Deputados.
E o Tribunal Superior Eleitoral arquivou uma ação que pedia a cassação do mandato da chapa Bolsonaro-Mourão. A decisão foi por unanimidade. Israel, faltando aí 7 dias para o fim do prazo da entrega, a gente vai bater bastante nisso. Faltam 7 dias para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda deste ano 2020 e cerca de 10 milhões de contribuintes ainda não declararam, não prestaram contas com o Leão, com a Receita Federal. Até agora, Israel, quantas declarações foram entregues? É isso, Solange. O Leão continua solta e até o fim da tarde de ontem, 22 milhões de documentos foram enviados, mas são esperadas ainda pelo menos 32 milhões de declarações por conta da pandemia do coronavírus. O prazo de entrega da declaração foi prorrogado para o dia 30 de junho, ou seja, até a semana que vem. A multa para o contribuinte, Solange, que não fizer a declaração ou entregar fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo da multa será correspondente a pelo menos 20% do imposto devido. Outro detalhe que também chama a atenção em relação ao Leão foi o vencimento das contas, que também agora foi prorrogado. A primeira ou única cota vence no dia 30 de junho e as demais, a partir de agora, vencem no último dia útil dos 2 meses seguintes, Solange. Pois é, então as cotas também foram prorrogadas. E uma última notícia, a Caixa está pagando hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família, cujo número do NIS termina em 6. Para os demais trabalhadores aprovados no programa, as datas de pagamento da terceira parcela, Luquinha, ainda continuam indefinidas. Perfeito, Solange. Bora falar sobre as rodovias que cortam a região, Israel. Lucas, a gente começa falando sobre a rodovia Presidente Dutra. Nesse momento, nós temos problemas para quem viaja em direção a São Paulo. Temos obras, mas as obras deixam o trânsito muito lento entre São José dos Campos e Jacareí. No quilômetro 156, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, trânsito bem carregado. As obras acontecem no quilômetro 158, é um pouquinho depois da Unip. O motorista passando esse trecho vai encontrar dificuldades ainda em Santa Isabel, no quilômetro 192, sentido São Paulo. Para quem sai de São Paulo e vem para a região do Vale do Paraíba, flui bem. Não tem nenhum ponto de lentidão nesse momento. Falando sobre as rodovias estaduais, a Tamoios, que é o destaque hoje, tem obras no quilômetro 54 em Paraibuna. Ali é o trecho de Planalto. No trecho de Serra, obras no quilômetro 64, devido aos serviços de duplicação na via, também no trecho de Serra, Lucas. Valeu, Israel. Bora falar então sobre o ditado, né? Neblina baixa, sol que racha. E olha como tem amanhecido os dias aqui em São José dos Campos. Lindo demais essa fotinho que a gente vai mostrar pra vocês. Que lindo, né, Sol? Lindo. Então, a gente pode mandar você pode mandar uma fotinho pra gente aqui também. Fique à vontade. E da cidade que você mora, Caraguá, São Sebastião, ou aqui também em Campos do Jordão, Santo Antônio, no Vale, e a gente faz questão. O Rafael da Vole mandou pra gente esse nascer do sol, hoje no bairro Ubanova, em São José dos Campos. Lindo demais, um abração pro Rafael. Você de casa pode mandar também, ou amanhecendo, ou também entardecendo, a gente faz questão de colocar no programa. Bora falar sobre as temperaturas para hoje à tarde, mas também para mudança de tempo para o fim de semana, viu? Bom, hoje à tarde, sem previsão de chuva, em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 20 graus, sol entre poucas nuvens também em Jacareí e Pindamonhangaba com as máximas de 26. Bananal, máxima de 27 graus, sem previsão de chuva também no litoral, aliás, tarde quente, viu? Máxima de 31 em Caraguatatuba e também Ilhabela. São José dos Campos hoje máxima de 26, sobe um pouquinho para quinta e sexta, máxima de 27. Olha só, sábado cai para 19 graus. Jura, Luquinha? Cai quase 10 graus aí, Solange, bastante coisa, viu? E depois domingo também continua um tempo instável e chuvoso, ou seja, final de semana vai todo mundo ficar com juízo em casa, quietinho, aproveitando debaixo do cobertor, né? Bom, parece coisa de filme. Uma nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil, a gente já comenta com vocês e hoje também tem dicas da Vale Infusões. Olá, eu sou Priscila Ribeiro, médica reumatologista da Vale Infusões em São José dos Campos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o corticoide, quais os cuidados que a gente tem que ter com essa medicação. Não percam!